queridos, vamos mais uma vez a um momento de intercessão e eu quero ler um pedacinho da palavra do Senhor com você. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar. E você, deseja também entrar na escola de Jesus? Eu tenho certeza que a sua resposta é sim. Né? Todos nós desejamos aprender do Mestre. Ele tem muito a nos ensinar. E nesse bate-papo nós estaremos aqui conversando um pouquinho sobre o tema oração. Eu tenho certeza que o Senhor tem muito a falar conosco, a estar aqui palestrando conosco, né? E eu desejo já, desde já, que seja uma bênção para todos nós, para vocês e para nós aqui. Amém, Eli? Amém. E é um texto assim meio curioso, né? Levando em consideração que aqueles homens todos, eles eram judeus, se não todos, né? A Bíblia não diz, eu não fala que estavam os discípulos, mas eles sabiam o que era oração, né? Eles tinham uma rotina de oração. Todos nós sabemos que os judeus tinham aquela coisa regrada. Jesus fala, né, sobre a oração dos fariseus mas eles olham, observam Jesus orando e dizem: bem, João ensinou os discípulos dele a orar. Senhor, ensina-nos a orar. E eu acho tão interessante ensinar a orar, aprender a orar. Porque nós crentes, né, muitas vezes nós ficamos, não sei se você, Milene, mas às vezes a gente se pega achando que não orou conforme deveria ter orado, né, não disse aquilo que deveria ter dito, e fica assim meio, a gente fica um pouco assim frustrado, né? Com certeza, com certeza. Ainda mais mulher, né? Que a gente fica passando sempre aqueles detalhes ali da oração e a gente quer sempre dar o melhor para o Senhor, né? E dentro desse contexto aqui, nós decidimos adotar esse tema, que talvez, se não esgotarmos hoje, né? Porque oração é um tema inesgotável, né? Nós continuaremos em outras projeções, sobre quando eles assim, então ele os ensinou. Eu acho assim muito bonito da parte do Senhor, porque eu acho que também ele deixou um gancho para os próximos que viriam, né? Assim como João ensinou os seus discípulos a orarem, ele ensinou os seus discípulos a orarem, e essa pedagogia da oração, se eu assim posso chamar, eu acho que chega ao nosso tempo também, hoje, porque eles estavam saindo de um contexto para outro contexto. Viviam no contexto do judaísmo, né? Aquelas orações que Jesus chegou a criticar um pouco, mas outras orações também tremendas que a gente vê no Antigo Testamento, né? Mas a gente percebe, pelo menos nós percebemos aqui, que havia uma certa doutrina adotada para a oração. O povo de Israel costumava ver Deus como aquele ser distante, que tinha o seu favor na hora que eles precisavam, né? Nós vemos isso, pessoas se aproximando de Jesus em momentos pontuais de sua vida para orar ao Senhor por determinada situação. Você pode dizer assim: mas isso acontece conosco. Mas o que Jesus ensinou não foi isso, não. Jesus ensinou uma dinâmica de oração diferente daquela que os judeus conheciam anteriormente. Aquele Deus distante, que só podia ser invocado quando precisassem de um favor. Nós vemos aqui nessa oração sacerdotal que a dinâmica era completamente diferente, né, Milene? Realmente. E ali a gente já ouve falar, né? O Senhor já começa a colocar justamente um outro cenário, uma outra proposta, né, se nós podemos dizer assim, né? O Senhor já fala de paternidade logo no início, né? E o Senhor vai ensinando as suas nuances. Mas eu quero perguntar para você, Eliana, nessa noite, nada de nessa noite, nesse momento de intercessão. Eu quero perguntar para você, Eli, o que você pensa no seu coração que os discípulos viram ali, que despertou o desejo por essa pergunta ao Senhor? Senhor, ensina-nos a orar. O que no seu coração vem ao ler esse texto em relação a isso? Eu penso que eles estranhavam a intimidade. Eu acho que o que despertou o interesse deles foi justamente essa questão diferente de que antes era aquele Deus distante, né? A gente já vê pelo contexto do templo, né? Aquela distância, nas sinagogas, aqueles que oravam nas ruas, tudo tinha uma coisa assim, daquela coisa assim meio distante.
Alguns não oravam nem a Deus, conforme Jesus criticou os fariseus, né? Oravam para que as outras pessoas ouvissem e dessem glórias mais a eles do que a Deus. Mas eu acho que o que despertou esses discípulos justamente foi essa intimidade. Ora, então nós podemos ter intimidade com Deus? E eles também, eu creio, percebiam que Jesus saía diferente desses encontros, porque foi justamente quando ele tinha alguma determinada situação para encarar, quando ele sentia pelo Espírito, né? Eu creio que era assim, a palavra do Senhor diz que ele não tinha o Espírito por medida, o Espírito sobrepujava nele, e ele sentia aquela necessidade, ele ia para um momento de oração, como a gente vê também ali no Getsemane e em outras ocasiões, antes de fazer alguma coisa, ele sempre ia aquela questão assim de, não vou chamar nem de individualidade, mas uma questão assim mais de, como é que eu posso dizer? Me ajuda aí, Milênia, não encontro a palavra. Aquela coisa mais de individualidade, mas aquela separação, porque a gente vê que não era muito comum. Tanto é que Eli, quando viu Ana ali naquele momento de oração dela, ele estranhou, né? Teve ela por embriagada e tudo. Então, assim, esse envolvimento com o Pai, eu acho que despertou neles esse interesse. Então pode essa comunhão, essa intimidade, e ele sai diferente, ele vem com força para encarar as situações. Eu acho que isso despertou neles esse desejo de aprender essa dinâmica de oração. Certamente, né? Nós temos, se eu posso dizer assim, nós temos vivido isso, nós temos visto isso, né? Eu tenho certeza que o sentimento que estava lá nos discípulos naquele momento, né, estão também em nós nesse tempo. Por isso que a primeira pergunta foi: você deseja entrar na escola de Jesus? Eu tenho certeza que esse desejo também ele é latente em nós, né? E Eliana, dentro desse contexto todo, né, que nós estamos falando, como que nós podemos, né, dentro desse tema, fazer com que as nossas orações sejam identificadas com Deus? Nossas orações podem identificar-nos com Deus? De que maneira isso pode acontecer? Bem, essa pergunta, assim, que é identificar-se com Deus. Tem um salmista que ele diz uma coisa assim muito interessante. Ele diz assim: não aborreço eu, Senhor, o que te aborrece. Eu creio que nós podemos nos identificar com Deus na oração. Era justamente aquilo que acontecia com Jesus. Ele sentia a necessidade, ele olhava a criação, a humanidade, ele olhava aquele contexto ali que ele vivia. Ele sabia o que o Pai queria, porque o Espírito o revelava para ele. E ele ia justamente orar dentro daquela situação. Né? Nós vemos ele orando quando foi antes de libertar pessoas, antes de curar pessoas, antes de multiplicar pães e peixes. Então, assim, eu creio que nós podemos nos identificar, sim, com Deus, em saber. E eu creio que muitas pessoas já têm esse hábito e já têm essa experiência de sentir um peso de oração, às vezes até ouvindo uma notícia, ouvindo um filme, ouvindo o cenário que está na sua região, na sua família, na sua casa, na sua igreja, e sentir que Deus quer que Ele interfira naquela situação de alguma forma. Às vezes na vida de um filho, às vezes na vida do contexto coletivo da igreja, mas também às vezes no pessoal, e Deus tratando, e Deus movendo. Se identificar com Deus na oração, eu creio que é buscar saber o que Deus pensa a respeito daquela situação e orar e intervir na dimensão espiritual através da sua oração, verbalizando. E para isso também é um elemento que a gente precisa muito usar, que é a palavra do Senhor. Conhecer a palavra do Senhor é muito importante para que a gente consiga ter essa identificação da vontade de Deus. Claro que nem toda a vontade de Deus não está toda escrita aqui, né? Não está toda expressa aqui. Há momentos em que vem aquela revelação do Espírito Santo também sobre nós. E é o que Jesus fazia, né? Antes do milagre, antes de chamar Lázaro para fora, né? Antes da multiplicação,
dos pães e dos peixes, né? Isso. Era isso exatamente, conhecer a vontade de Deus e colocar-se realmente nessa posição, né? O quanto é importante para nós isso e quanto isso norteia a nossa oração diante do Senhor. É um ensinamento, é um princípio bíblico, né? E mais uma pergunta, eu sou aprendiz, né? Estou de aprendiz, então nós estamos aqui nas perguntas e respostas. Eu gostaria também de perguntar, no que consistia as orações de Jesus nesse tempo, né? Nós já falamos do que pode ter chamado a atenção dos discípulos, mas no que consistia a oração de Jesus? No que se norteava a oração de Jesus nesse tempo em que ele caminhou entre nós? A gente vê Jesus falando muito do reino de Deus, porque o foco dele principal era o reino de Deus. E o reino de Deus, para Jesus, estava ali, diante dos olhos dele. O reino de Deus, como depois ele disse, né? O reino de Deus agora vai estar dentro de vocês. Então, João veio preparando o caminho para Jesus, e Jesus veio consolidando essa obra no coração das pessoas. E ele veio mostrando para as pessoas aquilo que Deus queria para eles. O que ele veio fazer nessa terra. Então, assim, o que Jesus veio fazer? Jesus veio estabelecer o reino. Então, ele queria que as pessoas conhecessem esse reino. E ele levava as pessoas justamente, eu acho que as orações dele, justamente antes de fazer qualquer coisa, antes de curar, antes de perdoar, de liberar perdão, antes de dar uma palavra profética, antes de levantar morto, antes de fazer qualquer coisa, sempre a intenção dele era glorificar o nome do Pai e fazer conhecido o nome do Filho. Então, a obra de Jesus era essa. Nessa terra, ele veio justamente trazer a intenção dele era justamente clarear, trazer clareza às mentes, a obra que ele veio fazer, que era consolidar o reino, trazer o reino para dentro de nós. Amém. Eu estou tentando aqui abrir em Filipenses, eu lembrei de um texto que fala ali, né, que o Senhor ele foi humilde até a morte de cruz, né? Lembra qual é o capítulo que fica esse texto? E que fala que ele se entregou e não fez por usurpação ser filho de Deus. Eu estou lembrando desse texto, mas aonde eu quero chegar? O que eu quero dizer é da obediência do Senhor e que mesmo ele sendo quem ele era, ele não se colocava em evidência, né? Mas ele se humilhou até a morte de cruz, ele foi obediente. Ele obedeceu o propósito do Pai. Eu acho que isso que moveu, o que movia o coração de Jesus ali, né? O que consistia justamente em tudo isso que você falou, mas isso que o Espírito, eu acredito, tenha trazido no meu coração agora a respeito dessa obediência, desse anelo pela obediência. Porque devido ao que ele era, ele foi à cruz, ele morreu, ele podia, né, tomar, vamos dizer assim, a frente, né? Mas ele obedeceu, ele acatou, ele se uniu, porque o Pai e ele eram um. Né? E é isso que a gente precisa compreender. Às vezes, nas nossas orações, a gente foge muito, né, do princípio de exaltar ao Senhor, glorificar ao Senhor, obedecer ao Senhor, entender o princípio da vontade dele. E a gente se põe na frente do Senhor, mesmo muitas das vezes sem desejar. A gente coloca a carroça na frente dos bois, né? E é interessante que isso tá explícito na oração que ele faz ali no Getsêmani, né? Porque Jesus, ele estava ali na sua humanidade. Ele era um ser humano, como eu, como você. Sentia dor, sentia medo, né? Todas essas coisas. E quando ele foi no Getsêmani fazer aquela oração, ele foi justamente colocando a sua posição. Porque também oração, meus irmãos, nós também pleitear com Deus também. Nós precisamos também entender isso, que oração não é aquela coisa assim, aquele monólogo simplesmente. A gente vai pleiteando com Deus. E justamente quando Jesus chegou ali, nessa questão da obediência, de se alinhar com a vontade de Deus, ele foi ali lutando com a sua própria carne, com a sua própria humanidade. Quando a gente fala de carne, a gente lembra de pecado, né? Mas com a sua própria humanidade. Ele foi ali, o desejo dele não era morrer assim, no sentido assim, de sofrer todas as dores, mas ele colocou o propósito do reino acima da vontade dele, né? Ele falou: se for possível, passa de mim esse cálice,
mas contudo seja feita a tua vontade. E às vezes a gente pega assim contudo seja feita a tua vontade, como se fosse assim, o Senhor decide aí. Mas não foi isso ali na oração que ele falou assim, o Senhor decide aí, não. E a intenção dele era que a vontade de Deus viesse ao coração dele e fortalecesse. E foi o que aconteceu. Quando ele saiu dali, ele saiu fortalecido para cumprir o propósito para o qual ele veio para a face dessa terra, né? Ser a propiciação pelos nossos pecados. Amém. Glória a Deus por isso. E dentro dessa mesma proposta, Eliana, aquele texto que nós conversamos, né, de Tiago 4, de 1 a 17, que fala ali, se Deus quiser, faremos isso ou aquilo, né? Esse texto fala em relação a isso. E aí eu queria te perguntar, então tudo o que não acontece é porque Deus não quis? Nem sempre, né? Porque Deus faz na terra, né, através dos homens. E claro que nós não impomos a nossa vontade a Deus, nunca. A vontade dele é soberana, mas ele sempre espera, né, que haja um clamor nesta terra. E quando, muitas vezes também, nós abortamos os planos de Deus, quando nós não damos ouvido à vontade de Deus. Esse texto de Tiago fala justamente da gente pedir mal para gastar nos nossos deleites, né? Então aí mais à frente aí ele começa a falar sobre isso também, né? Para a gente não fazer as coisas atiradamente, mas perguntar ao Senhor, não dizer amanhã, mas dizer sim, amanhã, se Deus quiser, faremos isso ou aquilo. Isso é colocar a nossa vontade em submissão à vontade de Deus. Amém. Aí o Senhor vai estabelecendo a vontade dele através da nossa vontade também. Porque senão o livre-arbítrio seria nulo. Seria um engano, e não é um engano, é uma realidade. Deus deu ao homem, né, o livre-arbítrio, ele pode escolher segundo, né, os seus passos, a sua determinação. Mas claro que sempre, se esse desejo do ser humano entrar em conflito com a vontade de Deus, sempre prevalecerá a vontade de Deus. Amém. Amém? Nós parece que estamos há tão pouco tempo falando, né, mas já passamos muito tempo e nós precisamos agora entrar na oração, porque o nosso tempo é curto, tá bom, meus irmãos? Então, na próxima semana teremos continuamos. Mais coisas a falar. Amém. Tá? Glória então, a Deus. A irmã Milene vai orar agora para a gente poder encerrar o nosso momento de intercessão. Amém. E ficar com esse gostinho de quero mais. Amém. Tenho certeza que você deseja ouvir mais sobre isso, né? Mas vamos orar ao Senhor então nesse momento. Coloque o seu coração diante dele. Amém? Senhor, te bendizemos, te adoramos, Senhor. Ó Deus, te glorificamos, ó Deus. Tu és bem-vindo entre nós. Tu és bem-vindo neste lugar. Senhor, o nosso desejo realmente é aprender de Ti, que é manso e humilde de coração. Senhor, queremos aprender tudo que o Senhor deseja nos ensinar. Queremos ter corações, Senhor, ensináveis, Senhor. Corações, Senhor, desejosos, Senhor, em aprender, Senhor. Não queremos, ó Deus, sermos, ó Deus querido, Senhor, como o cavalo e a mula, como diz a Tua palavra, que precisam de freio e cabresto, Senhor. Mas nós queremos, Senhor, estar sensíveis à Tua voz. Aquilo que o Senhor deseja nos inclinar nesse tempo, Senhor, nas nossas vidas, nas nossas casas, no nosso dia a dia. Queremos realmente, Senhor, termos o nosso coração voltado, Senhor, ó Deus, para ouvir, para nos aquietar, Senhor, e fazer calar, Senhor, a voz, Senhor, ó Deus, as vozes de fora, as vozes externas, Senhor, para ouvirmos a Tua voz. Queremos a nossa mente, Senhor, submissa e cativa ao Teu senhorio. Senhor, e em nome de Jesus, aprendermos de Ti. Senhor, certamente que assim como o Senhor ensinou ali, Senhor, ó Deus, aqueles homens, Senhor, Tu tens, Senhor, ainda a nos ensinar nesse tempo. Senhor, esse assunto é um assunto inesgotável, porque a oração, Senhor, nós temos certeza que ela é produzida, Senhor. Ó Deus, ela acontece, ela é, Senhor, robustecida a partir, Senhor, ó Deus, de que nós nos entregamos cada dia mais e mais à intimidade contigo. Senhor, porque a oração é uma conversa. A oração, Senhor, ó Deus, faz parte de um relacionamento. Senhor, e nós queremos nos relacionar contigo. Não, Senhor, ó Deus, apenas nos momentos em que estão reservados para a oração.
Temos, ó Deus, ali a central de oração. Temos, Senhor, ó Deus, as outras orações que estão acontecendo a partir do incensário. Mas não queremos apenas aquelas orações convocadas, aquelas orações marcadas. Nós queremos também desfrutar, Senhor, das orações a partir do chamado do Senhor. Estarmos sensíveis para te ouvir, Senhor, e ir, Senhor, para o nosso quarto, Senhor, para o lugar secreto. Senhor, e junto de ti aprendermos aquilo que o Senhor tem nos inclinado, aonde o Senhor tem nos plantado, aquilo que o Senhor deseja fazer a partir de nós. Senhor, opera sim, Senhor, ó Deus, neste momento em cada coração. E, Senhor, essa vida que está, Senhor, nos ouvindo e de repente está se perguntando, mas eu não sei orar. Senhor, em nome de Jesus, ensina a orar. Senhor, porque a tua palavra diz, Senhor, que nós não sabemos orar como convém, mas o teu Espírito, Senhor, ó Deus, intercede por nós com gemidos inexprimíveis e nos ensina, nos inclina, Pai. Em nome de Jesus, que nenhum de nós, Senhor, se sinta inaptos, ó Deus, mas que em nome do Senhor Jesus Cristo, possamos desenvolver a nossa salvação à medida, Senhor, ó Deus, que cada vez mais e mais mergulhamos na intimidade contigo. Faz isso sobre a vida dos meus irmãos, Senhor, nesta hora. Senhor, sobre as nossas vidas. Senhor, e que em nome de Jesus nós possamos caminhar, Senhor, um caminho de vitórias na tua presença. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos nesse momento de intercessão. Amém. Glória a Deus. Mais um momento de intercessão, passa rapidinho, né? Curta o nosso canal, né? Dê aí o seu like aí, né? Eu não sei muito esses termos aí da internet. Compartilhe. Né? Compartilhe, envie para os seus amigos, familiares. seus parentes, familiares, né? Você pode compartilhar. Eu tenho certeza absoluta que há pessoas que vão Amém. agradecer por receberem Amém. um conteúdo que a gente tem, né, buscado no Senhor para trazer para você, para a nossa igreja, mas também por aqueles que têm andado juntamente conosco. Amém? Amém. Não retenha. Compartilhe. O Senhor, Ele quer fazer infinitamente mais, não só na sua vida, mas na vida de todos aqueles a quem você puder alcançar. No nome de Jesus, nós te esperamos aqui na próxima para que nós possamos, então, falar ainda mais sobre oração. Até lá. Fiquem na paz.